Bora lá, meu povo, videozinho improvisado, já vou começando pedindo desculpas a vocês, porque como vocês sabem, não estou no meu estúdio, estou no Rio de Janeiro, vou participar do Charla Podcast hoje, transmissão do Premier pré-jogo de Vasco e Fortaleza. Então já quero começar esse vídeo fazendo o convite para você colar nos canais Premier, justamente na nossa transmissão de Vasco e Fortaleza, junto com o Charla Podcast. Vai ser muito massa. Eu já tinha feito o anúncio no vídeo de ontem, vim para o Rio de Janeiro, já estou aqui. Entrei no finalzinho da live de ontem à noite só para dar algumas notícias e também já tinha atualizado vocês no Aerolio. Então, hoje, a partir das 18 horas, certo? Nos canais Premier, pré-jogo de Vasco e Fortaleza com participação do PM, também de um torcedor do Vasco no Charla Podcast. Vai ser bem legal e o convite está mais do que feito para vocês, tá? Turma, esse vídeo de hoje tem algumas coisinhas pra gente conversar, eu não podia deixar de trazer para vocês. 4 clubes querem o volante Zé Wellison e não são só 2, tá? Agora são 4. Leão definido para o duelo contra o Vasco com mudanças. Como eu já havia adiantado para vocês na live do Aerolio ontem, o Vojvoda deve mexer sim na escalação titular do time para o jogo de hoje. Fair play financeiro com a dupla Fla-Flu e também com o Internacional. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 17 de maio. Quase que eu falo 16, né? Mas na verdade é dia 17 de maio. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 18 horas e 30 minutos em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, para Vasco e Fortaleza. É o Lion tentando subir na tabela e de quebrar um tabu de nunca ter vencido o adversário jogando em São Januário. Mas antes da gente trazer provável escalação e atualizações sobre este duelo de hoje das duas equipes, eu tenho alguns assuntos aqui para conversar com vocês e eu queria começar com um, porque é o seguinte, eu já tinha trazido essa semana da possibilidade, né, do volante Zé Wellison deixar o Fortaleza. Andando a carruagem, a mídia tradicional começou a trazer algumas apurações. Eu não vou poder colocar nenhuma matéria na tela, tá, galera? Porque esse vídeo está sendo improvisado, estou gravando com a GoPro e estou me baseando aqui pelo que eu estou vendo e o que eu separei aqui no meu notebook, ok? Então vamos lá, me perdoem por isso, ok? Saiu na coluna do Afonso Ribeiro, lá no Esporte do Povo, o seguinte: Fluminense e Vitória fazem investida por Zé Wellison do Fortaleza. Inclusive a galera do Bora Leão repercutiu isso no vídeo de meio-dia de ontem, tá? E na coluna do Afonso é dito que o Tricolor das Laranjeiras perdão, e o Leão da Barra são velhos interessados em Zé Wellison, já com tentativas ou sondagens em períodos anteriores. Desta vez, porém, devem fazer movimentos mais firmes para tentar levar o meio-campista de 30 anos. Revelado pelo Vitória, o jogador potiguar é casado com uma baiana e vê com bons olhos um retorno a Salvador. O Fluminense também é uma opção atrativa por projeção de carreira. O staff do volante entende que esta transferência é a possibilidade de fazer o último grande contrato da carreira. Beleza, guardem essas informações que o Afonso trouxe, tá? Horas mais tarde, saiu uma matéria lá no Diário do Nordeste com um contrato até o fim do ano. Zé Wellison é alvo de 4 clubes e pode deixar o Fortaleza. Então não são só 2, e sim 4 clubes. O atleta de 30 anos perdeu espaço sob o comando de Vojvoda. O volante Zé Wellison do Fortaleza despertou interesse no mercado com um contrato até o fim de 26. O atleta está na mira de Fluminense, Grêmio, Sport e Vitória, conforme a apuração do Diário do Nordeste. Aqui no Expresso, nós fizemos a nossa própria apuração. E o que eu tinha até então era de Vitória e Sport, tá? Então já entrou o Grêmio e também o Fluminense
na parada. Até o momento, nenhum contato foi realizado diretamente ao clube cearense, apenas sondagens ao staff. Com 30 anos, ele perdeu espaço entre os titulares do técnico Pablo Vojvoda e na atual temporada são 19 jogos com 1 gol e 2 assistências. A chegada foi em 22, adquirido por 1,25 milhão junto ao Atlético Mineiro, que comprou 75% dos direitos econômicos na época. Desde então, títulos do Campeonato Cearense em 23 e da Copa do Nordeste 22-24. Em janeiro, o Sport enviou proposta de 5,5 milhões e o Fortaleza recusou. Em anos anteriores, o Corinthians também manifestou interesse de contar com o meio-campo, mas as tratativas não avançaram. O São Paulo também, tá, galera? Vale ressaltar que a próxima janela será entre os dias 2 e 10 de junho. Assim, em caso de desfecho, a negociação deve ser em definitivo. Aí eu te pergunto, se o Fortaleza não liberou o Zé por 5,5 milhões, por quanto vocês acham que o Fortaleza liberaria o Zé Wellison? Seja para Fluminense, para Grêmio, para Vitória ou para Sport? Comente a sua opinião aqui abaixo, tá? Bom, mudando um pouco de assunto e falando já sobre o duelo de hoje, o Fortaleza nunca venceu o Vasco como visitante. O Leão quer quebrar o tabu no 12º jogo. Pois é, rapaziada, é o 12º jogo no Rio de Janeiro contra o Vasco e o Leão nunca venceu. São 7 vitórias e 4 empates, com 5 gols marcados e 15 sofridos. 7 vitórias do Vasco, no caso, né? São 9 partidas pela Série A, uma pela Série B e outra pela Copa do Brasil. Então tá na hora da gente quebrar o tabu. E aí eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Mediante as circunstâncias da partida, que ninguém sabe o que é que vai acontecer, o empate é ruim? É obrigação do Fortaleza vencer? Minha opinião, acho que independente do time que for a campo, se vai poupar, se não vai poupar, tem que jogar para ganhar. Agora, dependendo das circunstâncias da partida, um pontinho em São Januário é muito importante. Não pode perder, porque se perder, o próprio Vasco ultrapassa o Fortaleza na tabela. Lembrando que esta é mais uma rodada, acho que é a terceira rodada seguida, se não me falha a memória, que o Fortaleza abre a rodada, tá? Na verdade, perdão, deixa eu fazer aqui uma errata. Ele faz o jogo das 18h30. Na verdade, o jogo que abre a rodada é Ceará e Sport às 4 da tarde. Então, 18h30 é o segundo jogo da rodada. Eu confundi, perdão, tá, galera? Acontece. O Fortaleza abriu a rodada contra o São Paulo e também contra o Juventude. Então, hoje ele faz o segundo jogo da rodada às 18h30 e só tem esse jogo nesse horário, tá? O do Ceará é às 4 e o resto é São Paulo e Grêmio às 9 da noite e depois só amanhã com Corinthians e Santos, Bahia e Vitória, clássico Bavi, Corinthians e Santos é clássico também, Flamengo e Botafogo clássico, Juventude e Fluminense, Bragantino e Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro clássico, Internacional e Mirassol também fechando a rodada amanhã, tá? Sem o Tinga, o Leão embarcou para o Rio para enfrentar o Vasco. Confira os relacionados. São eles: Alanzinho, Breno Lopes, Bruno Pacheco, Caleb, Davi Luiz, Daverson, Emanuel Martinez, Brites, Eros Mancuso, Gaston Ávila, Gustavo Mancha, João Ricardo, Kevin Andrade, Kusevich, Lucas Sacha, Luceiro, Magrão, Marinho, Pochettino, Paulo Fernandes, Rosseto, Tite e Iago Pikachu. Dito isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve poupar e ele não vai ter o Tinga, que é a ausência, certo? Além do Tinga, Moisés e Diogo Barbosa estão fora por conta do departamento médico e o Zé Wellison está em transição. Dito isto, a provável escalação do Fortaleza deve ser João Ricardo, Mancuso, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Gaston Ávila ou Bruno Pacheco, Rosseto, Paulo Fernandes, Pochettino, Pikachu, Breno Lopes e Luceiro. Tem algumas mudanças aí nessa escalação do Fortaleza, tá? Alguns jogadores sendo poupados aí. Lembrando que na semana que vem o Leão só joga contra o Retrô na quarta-feira e contra o Cruzeiro no domingo. São 2 jogos em casa, um pela Copa do Brasil e o outro pelo Campeonato Brasileiro. Você gosta dessa escalação? Faria alguma alteração? Ou mandaria a campo o mesmo time que empatou com o Bucaramanga? Comente sua opinião aqui abaixo, tá? O Vasco, que vai ter desfalques contra o Fortaleza na estreia do Fernando Diniz em São Januário. O Diniz deve mandar a campo a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete, ou Verrete, né? Não sei como é que pronuncia.
Mas essa deve ser a escalação do Vasco, tá? Turma, o Davi Luiz ontem deu uma entrevista meio que falando de um desabafo, de que teve dificuldade quando chegou no Fortaleza porque se sentiu sozinho, né? E aí ele meteu algumas aspas fortes que eu queria até trazer aqui para vocês. É gratificante ter esse reconhecimento dos companheiros de trabalho que estão no nosso dia a dia. Nos primeiros dias eu me senti sozinho. Tinha aquele sentimento estranho. Pô, eu sou tão acessível. Muitos vinham falar comigo, até o próprio treinador. E falavam, pô, Davi, você vai jogar, você vai pegar avião que muitas vezes não é fretado, isso é normal, o mundo inteiro faz isso. Algumas aproximações tinham muita cautela e eu falava, gente, eu sou zero isso. Eu me sentia sozinho, eu pensava se o pessoal estava triste por eu estar aqui. Muitos vieram falar comigo depois dizendo que era respeito. Hoje eu entendo muito melhor. As pessoas foram me entendendo, eu fui entendendo cada um também. Está sendo bom. Estou muito feliz de estar num desafio que traz combustível. Eu gosto desse desafio e desse crescimento. Eu tenho aprendido muito aqui, não só para o profissional, mas para o pessoal. Então tá aí o desabafo de Davi Luiz, que eu acho que é muito importante, sabe? Ele realmente sempre foi um reforço de peso, né? Apesar da idade, é um reforço de estrelato mundial. Então era natural que o elenco tivesse um certo receio de aproximação, mas hoje ele já está em casa, bem consolidado, isso é muito importante. Para finalizar o vídeo de hoje, Fluminense, Flamengo, Fortaleza e Inter propõem medida de fair play financeiro no Brasil. Abre aspas, não pagou, não joga. E aí eu vou trazer aqui duas aspas para vocês entenderem, tá? A FIFA já controla os pagamentos, mas tem uma solução simples. Não pagou, não pode jogar. Se comprou o jogador e não pagou, não joga. Basta o clube notificar por e-mail. Se você tirá-lo da rodada, você já volta a ter o equilíbrio competitivo. Não precisa ter transfer ban. É só impedir quem não pagou de jogar. Automaticamente, ele, clube, vai parar de contratar. Isso pode ser implementado numa reunião do conselho. Foi o que propôs o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, seguido pela concordância da mesa. E o Marcelo Paes, obviamente, estava nessa mesa concordando também, tá bom? E aí vem, sugestão do Mário é boa, simples, fácil e rápida de implementar. Mas entendo que com o tempo deva haver punições esportivas de perda de pontos, tem SAFs, clubes de tamanhos diferentes. Mas clube virando SAF vai pagar tudo. Tem clubes reconhecidamente fortes hoje em dia que viraram SAF e não pagam ninguém. Onde não houver sanção, não acredito que haverá solução, pelo menos nesse aspecto. Foi o que disse o BAP, presidente do Flamengo, né? O Marcelo Paes comentou o seguinte: entendo também que a CNRD, que já existe, está legitimado dentro da CBF, tem que ser mais rápida, efetiva e menos política, como o transfer ban na FIFA, mas só vale para transações internacionais. A CNRD ainda é muito lenta, tem interferência política, demora a julgar, a avaliar, penaliza quem cumpre com seus compromissos e facilita para quem não cumpre, completou o CEO do Fortaleza. Então tá aí, galera, é muito bom saber que o Fortaleza tá se articulando aí com os presidentes de outros clubes, principalmente o Fla-Flu, né, que são bem grandiosos, junto também com o presidente internacional, o Barcelos, para tentar implementar isso aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. O certo é que esse debate do fair play financeiro já vem acontecendo há bastante tempo e agora a gente vai ter que esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu quero tua opinião sobre isso tudo, tá? Comenta aqui abaixo, teu feedback é muito importante. Bom, meu povo, é isso, o videozão num formato diferente. Curtiu, deixa o like, deixa o hype, compartilha. 18 horas, tem pré-jogo no Charla, 16h30, a nossa jornada esportiva. Valeu, falou e tamo junto.